Vamos lá, então, gente. Fazer uma prece primeiro para a gente acalmar. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de leitura, de reflexão, de troca. Isso é o que nós mais ganhamos e levamos daqui dessa vida. Que possamos acrescentar um pouquinho mais aos nossos conhecimentos hoje, principalmente colocá-los em prática. Ilumine a todos nós, que tenhamos um estudo proveitoso. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Sim, seja. Bom, então, hoje a gente vai dar continuidade, então, ao estudo do livro Os Mensageiros, né, que é o segundo livro da série No Mundo Espiritual de André Luiz. Hoje, então, nós vamos conversar sobre o capítulo 3, No Centro de Mensageiros. Só para a gente se situar um pouco, para a gente lembrar, né, que André Luiz está, então, na colônia espiritual Nosso Lar. Lá tem a governadoria e mais 6 ministérios. Um desses ministérios é o Ministério da Comunicação, que é onde fica esse centro de mensageiros sobre o qual nós vamos conversar hoje. O objetivo, a gente já falou, né, não é ler o capítulo aqui, mas destacar as coisas importantes, aquilo que cada capítulo nos traz para a nossa reflexão, para nosso aprendizado. Então, vamos lá. O capítulo se inicia com Tobias conduzindo André Luiz até o centro de mensageiros no Ministério da Comunicação. Aqui só na primeira frase já me chama a atenção a gentileza, a preocupação com o outro, porque podia ter só simplesmente mandado o André ir lá e procurar alguém de lá e acabou. Então, Tobias, embora cheio de trabalhos, assoberbado, ele faz questão de acompanhar André Luiz até o seu novo local de trabalho. Ao chegar lá, André se sentiu como num campus universitário. Ficou deslumbrado com a série de majestosos edifícios que compunham a sede da instituição. Parecia-lhe algumas universidades reunidas, tal a enorme extensão, pátios amplos, arvoredos, jardins. E ali estavam apenas a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. Então, era uma verdadeira universidade da alma, né? André Luiz achou inicialmente que era só um serviço como se fosse Correios, para transmissão de mensagens. E aí ele, deslumbrado com aquela visão, pergunta: mas essa organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens? E Tobias responde: não, temos nessa parte tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e preparação geral. Atividades complexas são desempenhadas neste departamento de nossa colônia espiritual. Não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário? Amplie suas vistas, André. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Então, Tobias esclarece que é um centro de preparação de mensageiros e não de mensagens apenas. Os mensageiros são cartas vivas. Era uma universidade de mensageiros que iriam trabalhar no umbral, nas trevas, né, que são as regiões mais pavorosas do umbral, e na crosta.
Sairia daquele centro muitos trabalhadores que encarnariam com a missão de serem cartas vivas do Evangelho. Então, essas cartas vivas seriam destinadas a umbral, crosta e trevas. Não é uma preparação de mensageiros para trabalhar só no mundo espiritual, mas também para encarnar. Lembrando que aqui, em momento algum, ele diz que esses mensageiros encarnam apenas em ambientes religiosos. Preparação para a reencarnação. Tobias continua explicando para André. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui às centenas anualmente, habilitados pelo Centro de Mensageiros. Que me diz, André ficou surpreso, né? Segundo seus informes, então, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados no mundo. André Luiz achou, então, que já que saía um monte de mensageiros anualmente para encarnar, as pessoas aqui estariam altamente espiritualizadas. Mas preparação é realização? Preparação não constitui ainda realização. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Tobias disse, então, explicou para André que uma coisa é você preparar, outra é você realizar. Né? Pouquíssimos que são preparados conseguem realizar, porque não basta a preparação. Né? Você é preparado, chega aqui, tem que realizar. Então, o nosso êxito vai depender da realização, do trabalho efetivo. Uma multidão se prepara, mas uma minoria realiza. Isso me lembrou muitos os chamados, poucos os escolhidos. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. O serviço legítimo é esforço. Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificar a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. São escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses. Muitos recuam quando a tarefa abre oportunidades. André, algo impressionado, considerou: isto me surpreende sobremaneira. Não supunha fossem preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. Ah, meu amigo, falou Tobias sorridente, poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas? Nesse trecho eu pensei, né, que todo mundo quer ser aplaudido, quer se destacar no trabalho, aparecer, mas ninguém quer o fogo forte. Mas na frente a gente vai ver que Tobias usa essa expressão do fogo forte. Né? As obras do bem não são improvisadas, é outra coisa que chama atenção. Né? Elas não são frutos de automatismo, há toda uma preparação sólida dos trabalhadores do bem. Por isso ele diz que não são simples operações automáticas. Quer dizer, André está se surpreendendo com toda a preparação que há, né, para esses trabalhadores do bem. Quando os mensageiros, isso eu botei inteiro porque eu achei assim muito importante. Quando os mensageiros se esquecem do espírito de serviço missionário, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. Todo trabalho construtivo tem as batalhas que dizem respeito. São escassos os servidores que toleram as dificuldades. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. A expressão que eu falei ainda há pouco. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Nossa visão costuma viciar-se no círculo dos cultos externos. Cremos resolver todos os problemas pela atitude suplicante. E nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. É preciso a manutenção e limpeza do vaso para recolhê-las. Nós nascemos para trabalhar para a humanidade nos locais onde Deus nos situou.
Emmanuel, no prefácio de Caminho, Verdade e Vida, ele fala: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e campo de trabalho ao mesmo tempo. A gente acha que todo o trabalho no bem é feito em igrejas, em templos. A gente ainda acha que a renovação do mundo vai se dar no templo religioso. A genuflexão, a oração abastecem a alma de energias superiores, mas não soluciona problemas do espírito. A oração não exime de resolver problemas, buscar soluções para os enigmas da nossa evolução. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que nós estamos aqui para evoluir, para aprender. Então, a oração, a súplica, isso tudo é válido para nos fortalecer, mas não faz por nós o nosso trabalho. Podemos passar anos em templos religiosos e não resolver as causas dos nossos padrões de erros, padrões de escolha, de relacionamentos, vícios, imperfeições que se prolongam por séculos. Essas são as questões fundamentais do espírito. O amor de Deus, ele é incondicional, ele derrama suas bênçãos, mas a limpeza do vaso para recolher as bênçãos é por nossa conta. Transformação moral, reforma moral, limpeza de pensamentos, de padrões comportamentais, o fanatismo, o vaso sujo, enfim, contamina as bênçãos. Depois que recebemos as bênçãos, o que nós fazemos? Melhoramos ou pioramos a nossa situação? O verdadeiro cristão não apenas leva a mensagem, ele é a mensagem. É como ele vive. O Centro de Mensageiros prepara cartas vivas do Cristo e não divulgadores. Por quê? Porque o divulgador ele usa a violência, ele usa e a violência ainda argumenta dizendo que está defendendo a verdade. Mas a carta viva, não, a carta viva, ela mostra a verdade, ela não impõe nada. E essa carta viva para a humanidade não é só no grupo religioso, certo? Raros triunfam porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros que nos deformaram a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. E desse modo, prosseguimos esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já têm olhos de ver. Extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Essa frase nada mais é do que o conceito de pecado. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas ao invés de manifestarmos o DNA de divindade, nós deformamos o nosso DNA. Um acúmulo de erros que deforma. Deixamos de ser a imagem e semelhança de Deus. A gente trai a nossa natureza divina. Quando deforma, temos que regenerar. Repetimos as nossas tendências inferiores do passado. Permanecemos agarrados ao mal, esquecidos do bem. Todo obstáculo é oportunidade preciosa aos que já têm olhos de ver. Você tem olhos de ver? Então saberá interpretar as dificuldades como oportunidades verdadeiramente preciosas de aprendizado, de renovação de conceitos antigos atrelados ao nosso passado de erros. Essa é a melhor maneira da gente descobrir que há quem pense assim, ok, eu posso ter vindo do centro de mensageiros, mas como é que eu vou lembrar qual era a mensagem? Primeiro que a mensagem que a gente deve mostrar é a do Evangelho. E segundo que aquilo que a gente tem que bulinar, aquilo que a gente tem que trabalhar mais, a vida nos mostra toda hora. São os problemas que se repetem, as doenças que se repetem. A vida faz de tudo para nos mostrar aonde a gente precisa, né? A gente precisa rever alguns conceitos de sucesso e fracasso.
Triunfar, ter êxito, ser bem-sucedido não se restringe a aspectos materiais. Êxito é realizar aquilo que você programou espiritualmente. Alguns fracassam, não realizou aquilo que foi preparado no mundo espiritual para realizar. Recebeu o investimento e não realizou aquilo para o qual foi preparado. Para que a obra para a qual fomos programados para realizar apareça, seja realizada e prevaleça, né, nascer, germinar e se sustentar, temos que fazer muito esforço. Dificuldades a serem superadas, resolver enigmas. Não tem fantasia na tarefa espiritual. Esse é um termo também que Tobias usa. Não é subir no pódio e ganhar aplausos, é esforço. Porque a gente gosta muito de admirar aqueles que conseguem, né, cumprir aquilo a que vieram. Mas a gente não para pensar nos reveses que aquelas pessoas passam. Entendeu? Aquilo ali não é sempre aquilo perfeitinho. Nossa, como ele fala bem, como ele participa de tudo. Mas a gente não sabe, usando um termo de gíria, né? A gente não sabe por trás dos bastidores como é que essa pessoa estava. Essa pessoa está bem? Alguém da família dela está doente? Ele está doente? O que aconteceu? Será que ele vive sempre aquela coisa que a gente gosta de admirar? E aí, quando a gente está nesse papel de exercer aquilo para o que fomos programados, na maioria das vezes, qualquer coisinha, não posso porque eu trabalho muito, não posso porque eu tenho que cuidar da minha mãe doente, não posso porque... Enfim, chega os reveses e a gente já quer dar uma recuada, né? A grande realidade, então, é que há médiums e mediunidade, há doutrinadores e doutrina, como existem a enxada e trabalhadores. Eu adorei essa analogia. Pode a enxada ser excelente, mas se falta o serviço, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. Aqui a gente não está falando só do trabalho mediúnico, não. Está falando de qualquer trabalho. A pessoa vem com os conhecimentos, vem com essas faculdades psíquicas de mediunidade, tudo gira em torno do crescimento de si e do próximo. A expressão mediúnica pode ser riquíssima, entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Milhares de médiuns são preparados, mas quando se apresentam para o trabalho aqui na Terra? Mediunidade e doutrina são inchadas. Cadê os trabalhadores? Milhares nascem com faculdades psíquicas, pouquíssimos trabalham. Milhares nascem com conhecimento, pouquíssimos se dedicam ao esclarecimento do semelhante. Todos os dons e habilidades que Deus nos concede são ferramentas. Se eu não usar no auxílio aos outros e no meu aprimoramento, a enxada enferruja. Todos nós temos um plano reencarnatório. Temos um conjunto de reparos e sementeiras a ser feito. Precisamos semear nosso futuro e reparar nosso passado. Não nascemos só para reparar, temos que semear o futuro, senão não colheremos. Algumas pessoas encarnam com tarefas muito específicas, restritas a um número de pessoas reduzido. Os mensageiros são aqueles que reencarnam com um conjunto de atividades para um grupo mais amplo de pessoas, além daquele círculo reduzido. Eles têm compromissos com um grupo mais amplo de pessoas. Não significa que sejam melhores ou piores, é outro tipo de tarefa. Não é o gênero da tarefa que garante o êxito, é o esforço. A tarefa que te compete sempre vai te buscar. E quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Ninguém nasce para viver exclusivamente para si mesmo. Tobias fala que quando a pessoa não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará na tarefa que lhe foi conferida. Quando ele fala que a gente fantasia na tarefa, é porque a gente acha que tarefa é sessão de aplauso. Não, tarefa é o problema que você foi designado a solucionar. Por isso, vai exigir de nós renúncia, altruísmo e esforço. É uma batalha contra as dificuldades, porque a função dessas tarefas é nos aperfeiçoar. A função da tarefa é aprimorar o tarefeiro.
A função do trabalho é aprimorar o trabalhador. Porque se fosse pelo trabalho em si, Deus enviaria anjos para executá-los. Por que queria nos colocar para trabalhar? Por exemplo, por que o governador lá de nosso lar, que esqueci o nome agora, não vem pessoalmente estar conosco, estudar a série de André Luiz? Talvez ele ensinasse muito bem, né? Por que a gente, cheio de defeitos, vícios, fragilidade, falíveis e imperfeitos ainda, é que tem que fazer esse estudo? Porque a tarefa aperfeiçoa. A tarefa é sua porque é você que tem que se aprimorar com ela. Nós, no movimento espírita, né, por exemplo, adoramos olhar para os trabalhadores que estão na linha de frente, mas poucos de nós estão dispostos a considerar os revés e as dificuldades da linha de frente. É o que eu estava comentando ainda há pouco, né? Não só as dificuldades do trabalho, mas as da vida pessoal. Reviravoltas da encarnação, o que faz com que a maioria abandone o seu posto de trabalho. Uma coisa é começar o trabalho, outra é continuar o trabalho depois que as provas, expiações e perseguições atingem o trabalhador. A maioria desiste ou cai. Lembrando que aqui não é um local, aqui, Centro de Mensageiros, não é um local para preparar só espíritas. Prepara católicos, evangélicos, muçulmanos, budistas, enfim, todos. Porque no mundo espiritual, o trabalho é universal. Eles trabalham com universalidade. E continuam. Atravessamos galerias vastíssimas, defrontados por multidões que buscavam as aulas. Em pequeno grupo, encontramos Aniceto, que nos abraçou sorridente e calmo. Muito bem, esperava o novo aluno desde a manhãzinha. Doravante, André ficará aos meus cuidados. Notando meu natural acanhamento, Aniceto determinou um auxiliar: chame o Vicente em meu nome. E me esclareceu: Vicente é o meu único aprendiz médico. Vocês ficarão juntos, em vista da afinidade profissional. Vicente, André Luiz é novo. Creio, pois, que ambos se encontrarão à vontade, partilhando a mesma experiência. O interpelado abraçou-me, demonstrando generosidade com belas palavras de estímulo. Quando deveremos procurá-lo para os estudos de hoje? Esclareça os nossos regulamentos e venham juntos para as instruções após o meio-dia. Então, gente, era uma escola de alma e Aniceto era um instrutor. Trabalha com valores, sentimentos, equilíbrio emocional, inteligência, comportamento, o ser como um todo. Aniceto, na verdade, vai funcionar como se fosse um preceptor de André Luiz. As aulas são teórico-práticas, né? Como se fosse uma residência médica. E Vicente também era médico, ficou junto em vista da afinidade profissional. Olha só o cuidado, né, com o ser humano, mais uma vez. A gente iniciou o estudo do capítulo, eu chamando a atenção para o Tobias, que, embora atarefado, tivesse feito a questão de encaminhar André Luiz até o Centro de Mensageiros, e agora Aniceto com a preocupação de colocar próximo a André alguém que tivesse uma afinidade profissional. Mais uma vez, o cuidado com o ser humano, né? Porque no mundo espiritual o foco são as pessoas e não as ideias, como nós aqui encarnados, né? As pessoas são acolhidas. É como há uma hospitalidade, é como você hospedar um estrangeiro. Ele tem um monte de coisa contrária a você, fala outra língua, tem outros hábitos, outra cultura, pensa de outra forma, mas é acolhido, né? Isso é o contrário da intolerância. Então, a hospitalidade seria o contrário da intolerância. Aniceto, na verdade, hospedou André Luiz no coração dele, né? E isso é o cristianismo verdadeiro, é a hospitalidade da alma. O hóspede é diferente, ele muda a rotina, enxerga o mundo de outra forma, mas o cristão verdadeiro nunca abandona esse cuidado com o próximo. E vejam que interessante, né? Lá há disciplina, há um regulamento, né? Aniceto pede a Vicente que esclareça os regulamentos para André Luiz. E o capítulo vai terminar assim. E eu ressaltei algumas coisas que eu julguei importante, né? Apesar de já ter feito comentário durante a apresentação. Cartas vivas. Esse termo é usado por Paulo.
A segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, de 1 a 6, Paulo vai dizer: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, cartas vivas, nós precisamos ser cartas vivas. A tarefa assistencial e a prática mediúnica. Como disse Tiago, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, sem que nos afeiçoemos ao serviço que ajude o semelhante, a própria mediunidade estará reduzida a um poço de águas estagnadas. Quem disse isso foi Bezerra de Menezes, em Dicionário da Alma. Ou seja, se nós temos um grau de mediunidade que seja, o que estamos fazendo com ela? Esse capítulo todo se refere a trabalho, né? O trabalho no bem. Outro ponto importante do capítulo: todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que têm olhos de ver. Então, toda vez que a gente fica pensando, meu Deus, o que será que eu preciso melhorar, trabalhar meu espírito, fazer? Será que eu preciso fazer mais? Será que eu preciso... É só olhar para os nossos obstáculos. Em geral, eles se repetem e a gente fica fazendo graça, né? É o dedo podre, é não sei o quê, é o karma, mas a gente só fala brincando, mas é verdade. Entendeu? Se aquilo ali tá, se aquele obstáculo está aparecendo toda hora do mesmo jeito, é porque a gente ainda não aprendeu, né? Então, vamos ter olhos de ver e colocar e trabalhar em cima disso. Trabalhar o quê? O nosso espírito. Quem não se educa para o bem e para a verdade e não contribui para que seu semelhante tenha condições de se educar, inclusive pelo seu exemplo pessoal, olha uma carta viva também, ainda não entendeu sua missão aqui na Terra. Será que todos nós já entendemos a que viemos? E por último, não menos importante, floresça onde Deus te plantar. Porque, como dizia Chico, na reencarnação não há endereço errado. Estamos resolvendo nossos problemas de espírito? Estamos cumprindo com a tarefa para a qual fomos preparados? Estamos florescendo onde Deus nos plantou? Ou a gente também está desistindo, cansando, fingindo que não está vendo, enfim, fugindo daquilo a que nos propomos antes de reencarnar? Fica aí a reflexão para a gente agora comentar. Pensar. Nossa Senhora, quanta reflexão. O Nossa Senhora foi o melhor, né? É a Nossa Senhora mesmo. Eu quando li esse capítulo, eu fiquei assim, falei, caramba, gente. Que você ficou o quê? Não, fiquei esse Nossa Senhora que você falou mesmo, entendeu? Porque eu fiquei Nossa pensando, Senhora. quantas vezes a gente deixa de... Essa coisa do movimento espírita que eu citei, eu escutei numa palestra do Haroldo, e isso é um fato, né? A gente admira Haroldo, admira Divaldo, admira o André Trigueiro, admira o não sei quem. Ai, que barato! Nossa, como eles falam, eles são maravilhosos, como se eles tivessem, como se eles já fossem um espírito de luz, tivessem uma vida perfeita. A gente esquece que eles também podem estar com dor de barriga na hora que estão ali falando. O filho pode ter se metido em confusão, a mulher pode estar internada, o pai pode ter morrido, enfim, pode ter perdido o emprego. Por quê? Porque nós, em geral, infelizmente, qualquer um desses problemas é impeditivo para a gente fazer exercer um trabalho. Às vezes, por muito menos. Hoje tá frio, acho que eu não vou lá no centro espírita, não. Vou fazer uma prece aqui em casa, está chovendo. Enfim,
Isso assim, né, nas pequenas coisas, fora as maiores, né, que a gente realmente aborta aquilo que a gente abraçou, às vezes por motivos muito mais bobos, né? E aí chega lá, eu sempre me lembro do livro Voltei. O cara achando que estava fazendo e acontecendo, na verdade ele só falava, ele não era uma carta viva, né? Chegou lá no mundo espiritual, quebrou a cara, literalmente, né? Nada do que era para ele ter feito, ele fez. Como ele deveria ter feito, né? Enfim. E aí a gente deve refletir mesmo, porque, né, quando chegar lá, você vai estar crente que está abafando, entendeu? Eu vou ser eternamente grata a Miriam Vaz, mas não era só isso, eu devia ter feito mais. A cara dela. Olha, É, muita eu tenho a reflexão. dizer o seguinte, que lendo esse capítulo, né, vendo esse ambiente que ele mostra para gente lá das universidades, tipo universidades, né, que são edifícios muito cheios de são locais que ensinam muito, muita gente vai lá aprender, né, sair preparada de lá. Aí você fica pensando, né, nossa, eu ia me dar bem nesse lugar, eu ia aprender muito, e aí sim eu poderia sair para ensinar. Só depois que eu passasse por ali. E quem te garante que você não passou? E está aqui utilizando pouco o que aprendeu lá. Essa foi a minha Aí, preocupação, entendeu? Essa foi a queda da ficha que eu falei, caramba, quantos de nós não passamos por esse centro de mensageiros? Será que estamos cumprindo com tudo que a gente adquiriu lá? Porque o número dos que foram aproveitados é muito pouco, né? E a gente pode estar nesse bolo do muito pouco, porque a gente é, está sempre com dificuldades, né? Colocando as dificuldades à frente das nossas necessidades, das obrigações que nós achamos que nós aceitamos. A gente vem falando ali desde o início, vem prestando atenção. Tem coisas que a gente acha que já sabe, né? Aí, diante da primeira dificuldade, a gente vê que não é bem assim, né? Que a gente não aprendeu, que a gente ouviu, a gente achou que sabia, achou que podia, que tinha condição de fazer, e não tem ainda, né? Você vê uma universidade dessa. Uma coisa que me chamou a atenção foi isso, né? Poucos são os aproveitados, porque a gente chega aqui, os obstáculos são muitos, os chamados são muitos, então a gente fica, e aí? Né? Eu realmente, desse jeito não dá, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, porque eu estou passando por um momento difícil, um desafio muito grande. Então, sabe, não é isso que Deus quer de mim. Aí a gente começa a se desculpar. Não, e E aí depois cai na gaiatice, né? Nessa eu vou deixar para a próxima encarnação, porque está muito a próxima difícil. eu resolvo. Está muito Sabe é, Deus quantas vezes a gente já falou essa frase para o mesmo problema? foi difícil. empurrando, né? E a gente vai e Empurrando. volta com com o mesmo Vai problema. na próxima não chega nunca. Assim, Pois é. olhando para trás, né, tudo que a gente já viveu, né, desde que começou a aprender sobre a doutrina, sobre a história de espíritos e tudo mais, eu sinto assim que teve ocasiões em que eu estudei mais, depois eu diminuí, depois eu trabalhei um pouco mais, aí não tem uma coisa assim Linear. ritmo linear ou então crescente, que seria o ideal, né? Mas um ritmo que ele oscila muito, né? Uma hora a gente se dedica muito, outra hora a gente está um pouco afastada, e outra hora começa a ler e fica adorando ler aquilo tudo e aprender, aprender, aprender. De repente passa uma fase. Eu não sei, será que meu signo me atrapalha? Eu sou geminiana, então isso é um problema. Então, Se eu fosse acho que é assim, aquela se fosse assim, eu não questão. parava nunca, porque eu sou virginiana metódica, era para eu estar numa linha dessa, como você falou, retinha, ascendente.
Me chamou Fala. muita atenção também, Adriana, essa questão da, da gente trazer de muitas outras encarnações, né? Aquelas decadências que tivemos, os problemas, a gente não consegue se desvencilhar disso. É como se tivesse realmente incrustado na nossa alma Sim. tudo, né? Porque eles falam aí sobre isso, né? Nós precisamos deixar para trás, né? Mas é uma coisa que, bom, eu pelo menos acho que é muito difícil, né? As vivências passadas das coisas ruins e limpar o vaso de tudo e pensar no para frente e só nas coisas boas. É difícil, né? Muito. É Eu difícil, também. mas a gente, isso aí, nós vamos cair lá no autoconhecimento, na reforma íntima, aquela coisa toda. Porque, e sair dos automatismos, né? A gente tem que ver que isso é o que nos diferencia dos animais, né? Todos nós temos instintos, aliás, todos os seres têm instintos, né? O que nos difere dos nossos irmãos mais inferiores é justamente a capacidade de você conseguir saber como reagir não, como agir diante de determinadas emoções. Só que a gente vem de milênios com essas coisas aí, como você falou, É, incrustadas mesmo, que se você continuar no automatismo, você continua reagindo da mesma forma, você continua atraindo as mesmas pessoas, você continua caindo nas mesmas coisas, entendeu? E aí fica dizendo, nossa, não é possível. E a gente brinca dizendo, nossa, é um karma. Mas é mesmo, né? Se a gente for ver a palavra, é um é, karma. Por quê? Porque é para você resolver, porque você não está conseguindo resolver aquilo direito. Então, toda hora aquela situação se repete, entendeu? Mas a gente leva na gozação e tal e não para, entendeu? Por isso é que fala ali de olhos de ver. A gente tem que ter olhos de ver. Opa, peraí, é, toda hora eu estou caindo no mesmo buraco, gente. Não é possível. O problema é o buraco ou sou eu? Entendeu? Porque tem essa também, né? A gente, como ainda reage muito conforme o ego, o problema é o buraco, não sou eu. O buraco é que fica me seguindo, entendeu? Ótimo, E é. a gente tem que. O negócio é sair do automatismo, entendeu? Opa, isso aqui está se repetindo, vamos ver o que é isso. E aquele conselho de Santo Agostinho, que a gente não faz todo dia, né? O que que eu fiz é. hoje? Como é que eu reagi? O que que eu falei? Enfim, Como eu tratei realmente o isso aqui outro. não foi legal. Ou seja, é o autoconhecimento, entendeu? Para a gente conseguir tirar esses automatismos, essas atitudes não se repetem por milênios, essas cristalizações, né? A gente tem que se conhecer. E a gente só se conhece se fizer essa avaliação. Entendeu? Como é que eu Também. estou diante disso? Como é que eu estou diante daquilo? O que que eu ando falando? O que que eu ando pensando? O que que eu ando fazendo? Eu estou me boicotando? As pessoas estão me chamando para o trabalho e eu estou me negando? Entendeu? Eu É, Eu acho que a acho que é por gente. aí. Fala, Miriam. com Não, a certeza. Tereza, deixa a Tereza falar. Ah, Não, não, É, a verdade é que a gente se boicota o tempo todo. A gente tem que aprender a falar, e agora eu vou Fala cutucar mais todo alto, mundo, porque Miriam. quando eu ouvia é, as pessoas assim falando, como a Tereza falou assim, porque isso é tão difícil. Não, troca, risca essa palavra difícil do seu vocabulário, porque eu risquei do meu. Tudo é desafiador, porque quando a gente tem, né, logicamente, obstáculos, seja o que tem incrustado na gente, seja o que for, em primeiro lugar, eu tenho que acreditar em mim, porque a gente pode, a gente vai se desvencilhar disso tudo. Então, assim, o verbo, ele é divino, porque a energia dele é divina. Então, tudo que a gente fala, e a gente está ali fortalecendo, porque isso, porque eu sou muito imperfeita, tá? Então, você ali está fortalecendo a sua imperfeição. Aí isso é difícil, é muito difícil. Tira essa palavra. Isso é desafiador, isso é um desafio para a minha vida, para esta encarnação. Então, vamos embora, tá? Que desafio é esse que eu tenho que enfrentar? Lógico que tudo começa pelo autoconhecimento. Eu tenho que olhar para mim, tá? Olha sim. para dentro. Que desafio é esse? E não se boicote, porque isso é um aprendizado,
que a gente vai estudando, mergulhando, se aprofundando, e aí a gente percebe que a gente se boicota o tempo todo. Tá? Então, quando a gente fala assim, porque é preso, porque as outras encarnações, tá, tudo isso passou, tá lá, a gente traz na nossa bagagem, mas agora a gente veio, sabe, para aliviar, então, ainda mais nesse grande momento aí em que a gente está se Sim. dando tchau para a dualidade, a gente não vai mais encarnar nessa dualidade do bem e do mal. Então a gente tem que escolher agora. A gente ouve tanto falar, né? É a separação do joio e do trigo. Quem separa? o joio está dentro de mim, o trigo está dentro de mim, então sou eu que tenho que fazer. Então, tudo que eu vejo na vida é desafiador, que a palavra desafio é oba, tá? Será que eu consigo? Será que eu consigo fazer aquela trilha? Uhum. Aquela trilha, vai lá forte, "Ih, mas ela tem tantos caminhos, tem tantas pedras, vamos embora, será que eu consigo? Eu vou, porque a palavra desafio te estimula, a Sim. palavra difícil te bota para baixo, será que eu vou ser capaz? Aí você, sabe, cai, não, desafio te estimula lá dentro, tenta só, sabe, Tereza, colocar essa É, eu palavra, me lembro de você ter feito esse tipo de comentário na sua aula anterior, me lembro Foi. perfeitamente. Eu estou me colocando no meio, sim, quando eu fiz o comentário, mas uhum, também para justificar as quedas desses irmãos que estiveram lá no centro de comunicações, uhum, tentando, né, vir com a mediunidade e praticá-la na sua próxima encarnação, tentando justificar também um dos uhum, fatos que levaram a eles não conseguirem, embora tenha muitos outros, né? A sim, vaidade, a gente vai ver isso. mais adiante, Isso mesmo. a- a- tem vaidade, tem, de repente, você dá preferência a fazer outro tipo de coisa que vai te dar Uhum. materialmente mais condições, e aí o sujeito esquece o que veio fazer aqui e opta por esse caminho, né, de Uhum. ser mais próspero materialmente. A gente sabe que existem vários tropeços que essas pessoas não conseguem, caem nesses tropeços, né? É Uhum. fogo, não é Sim. fácil, É. né? É difícil. Lá venho Mas Não eu é com difícil de difícil, é um novo, não é? desafio. Lá venho eu com essa lá palavra. vem isso. Mudança de hábito, né? A gente vai fazendo no É, nosso dia a dia. é, Aí a gente consegue. Sim, Bota algumas sim. coisas, sabe? O melhor lugar para lembrar para a gente, se é um exercício meu, boto na porta da geladeira. Não tem erro. Tá ali na porta da geladeira, você não erra. Tá tudo E ali escrito, te lembrando. É, outra coisa também, que às vezes eu sinto, sim. você já vai falar, Matheus, eu estou vendo sua mão levantadinha. Rapidinho. Outra coisa que eu sinto muitas vezes, já senti, já percebi em mim, hoje em dia nem tanto, mas eu percebo também nas pessoas que começam a mergulhar a fundo nos estudos, é como se a pessoa dormisse imperfeita e ela quer acordar no dia seguinte santo. Não é assim, gente. Hum, A gente é, não pode exigir isso da gente. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo aí da palavra difícil que a Miriam está falando com você. Eu agora vou tentar tirar essa palavra do meu vocabulário. Acabou, não é para você tentar também não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá, porque você não vai mudar tudo ao mesmo tempo. Então, vamos por etapa. O que é melhor agora eu trabalhar? Vou mudar esse meu hábito de falar realmente. Aí fica se policiando aquilo ali e tal, não sei o quê. Melhorou? Aí você busca outra coisa. Isso aqui também. Então, mas não, a gente já quer se transformar em santo de uma vez só. Ninguém vai conseguir, Não, entendeu? Deus me Então é por livre. etapas. Tudo é Uhum. um processo, entendeu? O importante é a gente enxergar, nem que seja um pingo, entendeu? A ser modificado. Porque é como esse capítulo fala, os obstáculos são sempre os mesmos. Eu não tenho as mesmas dificuldades que a Miriam não tem as mesmas dificuldades que eu, Denise já tem outras dificuldades que eu não tenho, eu tenho as que ela não tem, enfim, cada um tem os seus obstáculos a ser trabalhado, entendeu? Tem gente que tem uma certa dificuldade para certa coisa, e aí o outro já acha aquilo, às vezes até ridiculariza, né? Não, você tem medo disso? Mas não é possível, isso aí é mole, não sei o que lá. Sim, parabéns para você. Eu preciso ainda
entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ir aos poucos mesmo, entendeu? Aonde que eu tenho mais, o que que mais eu sofro, o que que mais eu não consigo resolver, então eu vou tentar isso aqui, e só isso aqui, entendeu? Se conseguir resolver aquilo ali, parte para outra. Se não, continua tentando aquilo ali. Senão a gente não muda nada, fica tentando mudar mil coisas, entendeu? E não muda nada. E toda vez que a gente escuta uma palestra, lê um livro, a gente fica, ai, caramba, estou muito longe. Nossa, eu não consigo. O Mileco usava uma sigla, SPI, a Síndrome da Perfeição Imediata. Sim, Né? Realmente, ele dizia que, principalmente os espíritas, sofrem muito dessa síndrome da perfeição imediata. porque você começa a Então, ler, estudar, e aí você entra nessa, entendeu? quer mudar tudo da noite para o dia. Né? E aí não muda Então, nada, porque ninguém consegue isso. A gente tadinho do mesmo. Mateus. Gente, o Matheus está meia hora com a mão levantada. Essa mulherada não Deixa ele para de parar falar. Matheus, É pode que o falar. Mateus é disciplinado. Exatamente. Fala, Matheus. Eu ia falar duas coisas, mas aí nessa sua fala, eu lembrei de mais uma, que tem uma frase, acho que de São Francisco, né? Que ele fala: comece fazendo o que é fácil, depois faça o que é possível e logo você vai estar fazendo o impossível. Sim. Mas as outras duas coisas que eu pensei, né, é que talvez por ser tão desafiador, né, e por a gente se boicotar tanto, é que a dor é tão presente, né, ainda nas nossas vidas, para ver se empurra, né? Mas, né, tem um outro lado também mais feliz nessa história, que a gente, eu vi isso numa palestra do Haroldo, nós não somos os únicos, né, a ter, como é que ele falou? Ele estava falando do planeta em si, né? Mas a gente pode pensar individualmente também, né? Que é, por exemplo, eu não sou o primeiro a ter, vou falar defeitos vários, não quero dizer que eu tenha todos, por favor, né? Mas eu não sou o primeiro filho de Deus, né? Não sou o primeiro ser que Deus teve que conduzir para sair da vaidade, para sair do orgulho, para sair, sei lá, dos vícios. Então, não sou o primeiro, né? Nem você o único. Então, assim, por mais desafiador que possa ser e dolorido, né? A gente vai conseguir, porque a gente já tiveram infinitos seres antes de passar pelos mesmos problemas que Deus conseguiu conduzir, né? Então a gente não seria diferente. Sim. É isso aí, é não desistir, entendeu? Que eu acho que esse Posso capítulo falar uma coisinha mostra. depois? Eu gosto, Tá. não gosto de falar, mas agora me deu. Então É o abre a sua seguinte. câmera, né? A gente ficou esperando você mudar de lugar para te ver e agora Ué, a gente mas conseguiu. a minha câmera, não sei por que fechou. Peraí. Meu Deus do céu. Aí, eu estou abrindo, ela abriu, não. A foto está linda, mas a gente queria ver Estou suas clicando rugas. nela, estou Você disse que a clicando gente tinha nela. que ver suas rugas, a gente não Agora está vendo. apareceu. Agora sim. Agora Apareceu. Não, eu queria falar uma coisa. Às vezes a gente se preocupa muito com a palavra, né? Por exemplo, é difícil. Não, acho que não tem que falar que é difícil, tem que falar que é desafiante. Mas o negócio não é só encontrar uma palavra que aparentemente te dê incentivo para continuar, para lutar, para perseguir. O negócio é esse negócio interno mesmo, que você tem que falar. Você pode falar até difícil, contanto que você procure, vai ajudar menos, ela. Mas você tenha convicção de você tem que lutar, tem que continuar, tem que buscar força, tem que aumentar a sua vontade, né? Fortalecer a sua fé, porque só também evitar palavras não vai Você tem que levar, acreditar em você. Não, claro, isso é um não conjunto, vai tá? levar, Nada é não é? separado, claro. Uhum, tem que Não acreditar em é? você. Claro, É, tá perfeito. Por você tem aí. que mudar realmente. Não, e tem Aham, que mudar. Você é. muda, talvez, a palavra que você usa, mas tem que mudar também a sua maneira de pensar, de agir, né? Isso que eu acho. Sim, Tá com tudo certeza. vinculado, né? Tá? É, Você É, não é só mudar a palavra, é você ter consciência é, disso tudo.
É um conjunto. Não, eu entendi a questão do desafio, até porque isso sempre funcionou muito também na minha vida. Tem questões de prova, de concurso, eu adorava fazer prova, porque aquilo para mim é um desafio. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa diferente. Eu, como eu sou filha de militar, né? Cada vez que eu chegava num lugar, eu era, lá vem, entrar pela janela, porque é filha do pai, do militar, mamãe. Então, aquilo me estimulava de uma tal forma que eu era sempre a primeira aluna em todos os lugares que eu chegava. Por quê? Por causa dessa palavra que a Miriam falou. Aquilo para mim era desafiador, entendeu? Chegar e falar, entrou na UNB porque o papai, não sei quem, não fez vestibular, já sei que não vai se dar bem. Então aquilo era um troço para eu, agora eu vou, e eu estudava enlouquecidamente, entendeu? Para poder. Então eu acho que essa palavra desafio realmente nos estimula. Porque se dissesse para mim, olha, vai ser muito difícil, você não vai conseguir, isso vai baixando o astral. Provavelmente eu fizesse a mesma coisa, entendeu? Mas a coisa do desafio é um troço mesmo que te empurra. Vai lá, quero ver você conseguir. Aí você vai, entendeu? A gente faz isso até com criança, né? Às Aí você vezes. vê que Será que você você pode, vê? né? Não, mas é Exatamente. isso. Tem que estimular também, né? Não vai, eu vou mudar a palavra, eu vou dizer, não, eu vou conseguir. Não é por aí também, não é? É essa mudança Eu interna que acho que vai te propiciando. Sim, mas eu acho que é a vibração da palavra mesmo que Sim, ajuda. porque tudo é energia. E Vibração você é. tem que acreditar em você, né? Tem que Tem que confiar. acreditar. Isso faz. Fala, Denise. Mas olha, continuando só um pouquinho sobre a palavra difícil, desafio, quando você está tentando consolar uma pessoa, que atualmente é o meu caso, que eu perdi o meu primo há 2 meses, e a viúva dele, eu estou precisando dar um apoio, lógico, evidente, isso acontece com todo mundo. Mas não é espírita, não tem assim muita espiritualidade em si mesma, não tem uma religiosidade, enfim, é uma pessoa, mas é uma pessoa maravilhosa. Para eu consolá-la, eu uso muito essa palavra difícil no sentido assim, o nome dela é Márcia. Márcia, eu sei que você está passando um período muito difícil, minha querida, mas olhe, tente ver da seguinte forma: é um tempo, não sei se vocês estão me entendendo, para Sim. falar para uma pessoa que eu realmente reconheço que ela está passando um período difícil, mas isso tem um tempo, não vai ser para sempre, etc, etc, etc. Deu para vocês entenderem que, às vezes, o uso da palavra difícil, a pessoa, para você reconhecer que aquela pessoa realmente, ela tem realmente, ela está realmente numa situação que a gente reconhece que não é fácil. Entendeu? Sim. Fica Eu vejo difícil. isso como uma outra situação, Tereza. A Miriam lembrou da palavra desafiador quando você usou difícil para a gente tirar as coisas, os nossos De nós pecados. mesmos, de nós. dentro do nosso Que estão âmbito. arraigados em nós. E você falou, mas isso é tão difícil, realmente dá um desânimo, entendeu? Então é difícil que eu não vou fazer nada. Entendeu? Quando você para diz que é nós desafiador, entendeu? Você já, não sei, gera uma coisa dentro mesmo, um estímulo, entendeu? Não, eu vou não mudar. concordo. Entendeu? E é no âmbito nosso, eu Sim, concordo plenamente. Você, com essa sua amiga, você está no consolo, né? Você está consolando, é, acolhendo, consolando. Aí é diferente, sim. entendendo? Fala, Denise, que a sua mão já até saiu já. Eu sou. A mão estava cansada, eu abaixei ela. Estava com Né? dormência já. Não, eu ia falar, vou falar o seguinte, que uma coisa que eu tenho feito ultimamente é tentar identificar quando eu me irrito com alguma coisa, o que que aquilo quer me dizer? Porque se eu estou me irritando é porque eu tenho algo daquilo que está me irritando. A gente aprende isso, né? A gente é o espelho, né? Então, a gente já começa a buscar na mente aquele sentimento que faz com que eu me irrite.
Aí vou me conhecendo. Ah, eu tenho essa treva aqui dentro de mim. Vamos tentar melhorar isso. E aí você vai reagindo diferente depois, quando você começa a ver que aquilo ali é uma coisa que você tem que trabalhar em você. Quando acontece a mesma situação no outro dia, você já reage melhor. Você já começou a trabalhar aquilo na sua cabeça, né? Então, essa é uma ótima maneira da gente tentar se conhecer, ver o que que nos irrita, o que que nos tira do sério, o que que nos desequilibra, porque é aquilo ali é que a gente precisa trabalhar na gente, né? Sim. Isso é uma das linhas do autoconhecimento, né? É você dar de cara com a sua sombra e normalmente você vê a sua sombra não como coisa ruim, tá? Aquilo que você não vê, realmente É, você projeta no outro. Então, por exemplo, a pessoa que fala sem parar está te irritando. Aí você, opa, por que que ela está me irritando que fala sem parar? Provavelmente porque ela fala sem parar. Enfim, claro que não é tão pompom, queijo, queijo, entendeu? Mas eu estou assim, estou dando um exemplo que realmente isso é muito bom, entendeu? Ah, por que que aquela pessoa ficar assoviando me irrita? Ah, porque aquilo ali, para mim, demonstra um desrespeito e eu não admito. Enfim, isso é legal, entendeu? É você pegar é, essas situações do dia a dia para se conhecer, né? Para Chamo de tentar desencrustar, né, Tereza? necessidade é. não entendida. Essa irritação é uma necessidade não entendida, como diz Joana de Ângelo, né? A gente se irrita porque é uma coisa que a gente quer né, que aconteça e não acontece. Então, é a chamada necessidade não atendida. Eu estava aqui pensando o que a Tereza estava falando. Tem coisas, né, que a gente que ficam grudadas, arraigadas na gente. Né? Outro dia me perguntaram o que é que te tira do sério, né? O que é que te dá raiva? Eu digo injustiça. Realmente, eu acho que não tem nada que me irrite mais qualquer tipo de injustiça. Eu estou vendo uma reportagem, um negócio qualquer, aquilo que eu julgo que seja uma injustiça, que eu entendo como injustiça, é uma coisa que me tira do sério. Isso é coisa que eu devo trazer comigo, trazer do passado, porque às vezes, na maioria das vezes, não tem nada a ver comigo. Mas aí me fizeram essa pergunta e eu disse, olha, uma coisa que me dá uma raiva danada, porque eu não sou de ter raiva, mas é uma coisa que me sabe, porque a raiva ela tem gradação, né? Irritação, raiva, cólera e tal, ela tem gradação. Ira, ódio. Não, é ódio, né? Então ela tem gradação. E por que que eu não posso, menina? Que coisa que me dá um revertério. Eu vejo uma injustiça, eu fico muito aborrecida. Eu digo, eu realmente tenho alguma coisa, alguma história que eu tenho que buscar, entender, eu tenho que ver onde é que está esse problema, né? Da onde ele veio, porque, Sim. Agora, né? voltando aqui para o capítulo, antes que a gente saia muito. Isso seria a parte da gente ter olhos de ver os obstáculos, né, para a gente Aham. prosseguir no caminho do bem. Agora, uma coisa que eu achei muito legal, assim, e que aí eu vou fazer uma, desculpe o termo, mas eu me lembrei disso agora, uma de advogado do diabo, é o seguinte: a gente tem mania também de ficar, eu não isso, eu não aquilo, a palavra difícil não pode ser dita, isso aqui lá. Mas será que a gente está tão ruim assim? Não, Quando a gente faz uma dinâmica, gente, isso é um fato, tá? Porque eu sempre caio nessa também. Quando a gente faz uma dinâmica, se eu disser agora assim, Tereza, me dá 10 defeitos e 10 qualidades suas. Você vai dar os 10 defeitos imediatamente. As qualidades você vai ficar meia hora assim, bom, eu. Ah, eu. Você vai ter verdade. dificuldade. Todo mundo Mas eu, passa por isso. Por quê? É, Porque isso também tem a ver com nossa história lá de trás. A gente carrega uma culpa e por isso que a gente se boicota, entendeu? De que eu não posso ter mérito em nada. Eu não mereço aplauso nenhum.
eu não sou, enfim. Então, quando você diz ali, quando o texto diz ali que eles preparam cartas vivas, qualquer atitude, você dá, eu tenho certeza, tá? Eu não vivo com você, mas você, Tereza, eu tenho certeza que você dá bom dia para todos no seu, mesmo que você não conheça, você entra num mercado, você dá bom dia. Se você vê alguém precisando de ajuda, você provavelmente vai ajudar dentro dos seus limites, entendeu? Então, eu acho que esses pequenos atos, porque a gente também, quando pensa em carta viva, já está pensando em ser Jesus. Lá vem a gente de novo com a lei. Gostei do SPI, Glória. Entendeu? Quando não, Exatamente. é isso aí, entendeu? Você olha, você vê o outro, entendeu? Tem sei lá, alguém brigando com outro, você imagina, envolve aquela pessoa, hoje em dia é difícil entrar para defender, mas pelo menos você envolve aquela pessoa em luz, faz uma prece, tenta ajudar, tem alguém na rua, você às vezes até dá alguma coisa, ou então dá um olhar para aquela pessoa. Isso é ser carta viva. E Dá eu bom dia acredito para o É que todos outro. mensageiro, nós, e eu acredito que todos nós que estamos aqui fazemos alguma coisa nesse sentido, sim. Não somos perfeitos, estamos muito longe, mas eu acho que o importante desse centro de mensageiros é aquele início lá. André Luiz entrou achando que lá ficava um bando de gente mandando cartinha, noticiário, entendeu? Bilhetinho fraterno. Não, WhatsApp. entendeu? Ali não era para preparar a mensagem, era para preparar o mensageiro, entendeu? É o mensageiro como carta viva, Espírito, né? né? É a pessoa que vai atuar para o bem do próximo. Mas o bem do próximo não precisa ser você Uma alimentar uma coisa. família, acolher todos os bichos abandonados. Não, é um bom dia, é um carinho, é um cuidado, uma atenção, entendeu? É aquele acolhimento É o ali. mensageiro que é a mensagem, né? O mensageiro, pela Exatamente. atitude dele, é a mensagem, É né? Ele é a a própria mensagem mensagem. é ele. Sim. Entendeu? Então, eu achei esse termo carta viva, e olha que isso é de Paulo de Tarso, já. É, mas É, é Eu lindo. vi Ó. milênios, mil vezes, mas nesse sentido eu achei muito interessante nesse capítulo. Porque é isso aí mesmo. Não é você mandar mensagens psicográficas, não desmerecendo que várias ajudam, não é isso, mas não é a intenção principal do centro de mensageiros, né? O centro de mensageiros ele educa para criar mensagens vivas, né? E é o que a gente viu, não sei se todo mundo assistiu o filme daquele o rapaz que cai, ele vem com a mediunidade para ajudar e no final é aquilo que você falou, diante da matéria tem o é. personalismo. Aí começa a me favorecer certas coisas. Entendeu? Aí pronto, aí eu já começo a desviar de tudo aquilo que eu vim fazer, né? Agora, qualquer coisinha que a gente faça, entendeu? Nesse sentido, de ser carta viva diariamente e começar a prestar atenção, porque isso faz bem a nós. Por isso que quando dizem, né, que quando a gente faz o bem, o primeiro a ser beneficiado somos nós mesmos, e é verdade. Qualquer um que faça qualquer coisa que a gente sente um bem-estar, um troço que nem a gente mesmo define, entendeu? Então eu Às acho vezes, que nós, sim, já somos cartas vivas, entendeu? Agora, o que o capítulo ressalta bastante é a coisa da gente desistir com facilidade, porque a gente ainda tem isso. E aí que surgiu a história do difícil, do desafio, enfim. Porque realmente, né? Quantas vezes, agora nem tanto, porque eu tenho feito mais trabalho pelo Zoom, mas quantas vezes, quando eu tinha que ir só presencialmente lá na cabana mesmo, hoje está chovendo, hoje trabalhei demais, hoje não sei o que lá, ou então te dá um sono, um negócio desesperador para você não ir, entendeu? E várias vezes desisti disso, sim. Mas até que eu comecei a perceber que eu só tinha aquelas coisas na segunda-feira à noite que eu tinha que ir. Eu falei, não, peraí, não é possível, eu não fico cansada terça, quarta, quinta. Aí eu comecei a me desafiar. Falei, não, isso aqui estão tentando me tirar desse negócio. Agora eu vou ficar, nem que tenha aqui de SAMU. Aí eu ia, entendeu? Por quê? Porque aí eu passei a prestar atenção. Agora, se eu fico no automatismo, daqui a pouco eu não vou mais, e aí não vou nunca mais. Entendeu? Você adquire aquele hábito, entendeu? Você já muda e não faz mais aquilo. Entendeu? Porque está difícil, porque está chato, porque é perigoso, porque não sei o que lá, enfim. E muitas vezes a gente aborta aquela a nossa
pequena missão. Às vezes a gente fala missão também, pensa logo em Madre Teresa, em Chico. Não, todos nós temos uma pequena missão. Entendeu? Eu falo com a Miriam brincando, mas é verdade, essa criatura aí encheu tanta minha paciência dizendo que eu tinha que falar, e eu tinha pavor de falar em público, de falar, seja lá para quem fosse. Ela, mas você tem tanto conhecimento, poxa, dá só a evangelização dos pais, dá só. No final, eu estava quase me pedindo para dar evangelização para a parede, porque ninguém ia ficar me olhando. Foram 5 anos, ela ali, pim, pim, Deu pim, certo. pim, Deu pim. certo. E hoje estou eu aqui tagarelando sem parar, entendeu? Isso. Tá E eu vendo? ganhei bônus hora, entendeu? Porque eu te Olha, botei se no foi com caminho da esse luz. interesse, já perdeu todos, agora mesmo. Gente, Entendeu? mas, Adriana, me permita citar esse livro como um dos livros, claro, todos eles, do André Luiz e todos os livros da doutrina e de Kardec são todos maravilhosos, mas com esse livro eu aprendi uma coisa que eu nunca soube, tipo, que os médiuns vinham, mas antes eles tinham uma preparação para a mediunidade deles. Eu achei é fantástico saber isso. Eles receberam todo um curso para poderem vir e executar a mediunidade deles, né? É, é, eu fiquei assim muito agradecida ao André Luiz por esse livro, em que pese a todos os outros dele. Eu só não tive QI para acompanhar nos domínios da mediunidade, evolução em 2 mundos e um outro aí. O meu QI não alcançou. Mas a, toda a série André Luiz é simplesmente fantástica e eu nunca soube que os médiuns frequentavam cursos para poderem realizar bem suas missões, mas temos que compreender aqueles que voltaram sem conseguir, né? Porque até por conta dessas questões todas que o mundo terreno nos traz, né? E acaba que a pessoa cai na Sim, missão, infelizmente, né? Mas Mas olha, todo médium mas ele passa por mesmo. esse preparo? sim. Sim, quando tem. Assim, a gente sabe, de acordo com Mas, Allan é Kardec, que todos porque o nós temos livro mediunidade, tá? se refere muito a médium, né? Mas não é só Exatamente. médium Mas também, não é não. só Todo médico, todo médium, professor, todo artista, Sim, sim. todo preparado. mundo recebe essa Sim, orientação, essa preparação lá no sim. centro. Mas, Desculpa, Em desculpa se sim, eu qualquer me mas aqui adiantei, no o caso todo do de livro. Centro de Mensageiros, como a intenção é formar essas cartas É, vivas, você a mediunidade é nesse sentido, de você É, levar o evangelho, entendeu? Aí você vem com uma mediunidade para o bem do próximo, aí começa a cobrar para saber se o cara vai ganhar. Aí você começa a ver que tem um meio ali de lucrar. Tem É porque eu não sei a história toda. O Divaldo, por exemplo, a vida anterior do Divaldo, isso ele mesmo conta. Eu esqueci o nome de quem ele foi, mas ele tinha uma mediunidade do caramba também. Só que ele caiu nisso, ele começou a fazer como se fosse mágico na rua, entendeu? Começou a ganhar dinheiro por conta disso. Enfim, desviou totalmente. Por isso que nessa agora ele se dedicou absolutamente a essa questão. Olha como ele usa a mediunidade dele, entendeu? Para o bem. 100%. é. Ele consegue usar a mediunidade dele para o bem, entendeu? Ele ajuda as pessoas através do que ele recebe e também como pessoa física lá, que ele tem lá a mansão do caminho, enfim. Chico, precisa de exemplo melhor do que é. isso? Pô, Chico tinha uma É, mediunidade, era um contato imediato, né? Entendeu? E ele não ganhava absolutamente nada, nasceu pobre, morreu pobre e ganhava 0 centavos de qualquer coisa que ele escrevesse, psicografava, enfim. Entendeu? E muito menos lá onde ele recebia as pessoas para ajudar, nunca ganhou dinheiro em cima disso. Agora, é uma tentação. A pessoa nasce paupérrima, entendeu? Aí, de repente, descobre que, pô, R$ 2, não vai fazer falta para o outro, ele pode botar aqui na caixinha, entendeu?
Mas E É. daí isso, vai outros vícios, né? Tem outros exemplos aqui, esse, de outro esse é o médium grande. famoso aí também que caiu por conseguir botar a mão nas pessoas, enfim. É. E Esse é o grande várias desafio da humanidade, estar no mundo sem ser do sem mundo. Está no ser do Evangelho. mundo. É Ah, isso. ah, Resumindo, é tudo isso e mais alguma coisa. Esse é o nosso grande desafio, né? Estar no mundo sem ser do mundo. Como a gente sim, faz isso? Não nos deixarmos levar por essas ilusões, que aí vem o ego que domina e o eu, que é divino, fica lá sendo comandado pelo ego, né? E o ego leva a gente para vários caminhos tortuosos, né? Esse é o grande sim. problema. Então, vamos olhar como é que eu posso estar no mundo sem ser deste mundo. E aí a gente vai encontrar o caminho que vai realmente nos ajudar, a nós sairmos com certeza e sairemos vitoriosos, né, dessa nossa caminhada. Alguém mais quer falar alguma coisa? Só não pode ser eu, Tereza ou Miriam. A tadinha Desculpa, da Tereza. Tereza não falou muito, não. Nem a Miriam desculpa, também. Tô desculpa. brincando, Tereza. Eu, hein? É bom. Eu sei que você está brincando. Aliás, você muitas das vezes, antes de começar uma aula, você fica, vão me deixar no vácuo? Aí eu falo, Tereza, sabia que você ia me salvar. Lembra disso? Não, porque geralmente você acaba, fica aquele silêncio, né? Só falta botar aquele É, grilinho. Cri. é, Hoje até o Alberto deu ali soltou algumas palavrinhas. A Solange não abriu a boca, Meire Mas muito a Solange menos. A é Meire lá, quietinha. trancou até a boca. E Deise Não, também mas a não. Solange, ela é mais reflexiva. Ela e a May. Tem que defender as meninas, né? isso É, mesmo. São poucas, né? São poucas. é. Agora nós temos o Matheus também que fala aí. Né? Tá melhorando, viu? Porque a gente agora gosta de falar. É. Podemos encerrar, então? Sim. Quem quer fazer a prece de encerramento? Tereza. Você faz, Ninguém vai fazer Tereza? coisa? A Tereza finge que não ouviu, eu acho. Tereza? É. Ela ficou Ah, magoada. faço assim, Ficou magoada. não, não, pelo amor de Deus, claro que não. Faço sim, com a maior boa vontade. Graças a Deus, graças a Jesus. Jesus, mestre amado, te agradecemos pelo estudo de hoje, por termos o discernimento de falar, colocar ideias para serem discutidas nesse nosso grupo. Agradecemos sempre as tuas bênçãos diárias, a presença de todos os que aqui estão, e pedimos as bênçãos também para aqueles que não puderam aqui estar conosco na tarde de hoje, que possamos ter uma noite agradável de reflexão sobre tudo que aqui foi dito, falado, entendido, e o que não foi entendido, que reflexionemos a respeito e procuremos saber um pouco mais dos teus ensinos, mestre. Estamos no caminho, queremos ser seus discípulos. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, obrigada, até a próxima. A Lelinha tá Obrigada a ali você, no... Adriana. Hã? Obrigada a você. Ah, não, Pelo obrigada estudo. porque vocês me obrigam a estudar, entendeu? Então, Ah,
Obrigada, Vocês, de querido. certa forma, me fazem lembrar que alguma coisa eu prometi lá em cima e não estou cumprindo. Com O certeza. carta viva não morta, é. Pois é, exatamente. Gente, boa Bom fim noite. de Tchau, boa semana. noite para Boa noite vocês. a todos. Até semana. Tchau, Tchau, boa tchau. noite a Tchau, todos. boa noite. Beijo. Beijo. Beijo.